Boa noite. Hoje eu estou iniciando aqui uma live que vai dar origem a uma série de lives, já que o tema ele é muito importante para o universo feminino, aliás, para homens e mulheres. Mas como aqui o meu público são as mulheres, eu quis trazer esse tema para que a gente possa realmente aprofundar a visão sistêmica, o nosso olhar para nós mesmas com um passo a passo. Então hoje o tema da live é Seja a protagonista da sua vida. E como é a primeira live dessa série, ela tem o subtítulo do O Início, tá? Então vamos falar sobre isso hoje. Então quem está chegando aqui, seja bem-vinda. Boa noite. E como eu sempre digo aqui, conhecimento a gente espalha, nós trocamos. Então, se você está aqui, é porque esse assunto te toca. E passe para suas amigas, para suas familiares, para outras mulheres. Então, se você quiser, quem está aqui comigo agora, chamar uma amiga, chamar alguém que é importante para você, né? Porque quando nós vamos preparando a nossa ambiência, fazendo um ambiente diferente, nós vamos crescendo, né? E vamos realmente vivendo com pessoas também que estão mais prontas. Então, esse é o objetivo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Janaína. E essa live, quero dizer também que essa live ela vai ficar gravada. Então, se você está assistindo posteriormente, não está aqui comigo ao vivo, eu quero deixar aqui o meu abraço e dizer também que caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, fique super à vontade para me mandar uma mensagem que é sempre bem-vinda, né? Nós sempre crescemos juntas. Boa noite. E também, sempre aqui nos inícios da live, eu gosto de falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Hoje vamos falar de protagonismo na nossa vida. Então hoje quero me apresentar aqui também. Eu sou a Elisângela, trabalho com terapia, facilitando as constelações familiares, faço atendimentos em grupo, atendimentos individuais, presencialmente aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes e online também, né, que é um grande recurso que nós temos hoje, podemos atender pessoas de várias cidades, estados, países, já atendi pessoas de fora, então é muito rico. Então, eu faço esses atendimentos e também desenvolvi um trabalho para mulheres, um trabalho de acompanhamento de sessões para mulheres que buscam leveza, clareza, autoconhecimento, resultados e também uma mentoria. Então, isso é um pouquinho do meu trabalho hoje, sendo que a minha formação inicial foi lá na advocacia. Então, fiz uma transição de carreira. Então, isso é um pouquinho sobre a Elisângela. Então, vamos lá, né? Vamos dando início aqui à nossa live de hoje. E eu quero deixar bem claro, né? Que o falar de protagonismo, para algumas mulheres, pode parecer que seja e se impor mais, controlar mais, enfim, né? Conquistar mais. Porém, essa live não é sobre isso. Nós vamos, aqui o convite para você é para que você possa olhar para dentro. É um convite para que você possa hoje olhar para você ocupar o seu lugar de força, que eu vou falar sobre isso, tá? E aí sim, para que você possa tomar as rédeas da sua vida. Quando a gente fala de protagonismo na visão sistêmica, é sobre isso. Quando a gente está muito no automático, nós estamos muito ligadas no mundo exterior, no mundo externo, a sociedade, e parece que tudo que acontece comigo, é claro, nós afetamos e somos afetados o tempo todo, mas muitas pessoas ainda
estão no automático, que eu costumo dizer, que não olham para si e acabam sempre olhando para fora, tentando buscar saídas, buscar respostas, quando esse protagonismo começa em nós. E por que isso? Se você hoje sente que você não consegue se colocar, por exemplo, em primeiro lugar, tá? E quero também deixar aqui vocês muito à vontade, além de eu sempre falar, né, aqui para vocês, vão aí sentindo o que eu tô falando, se quiserem fazer alguma anotação, mas se quiserem participar aqui comigo também, é ótimo, tá? As lives são muito gostosas quando tem essa troca aqui. Então, fiquem super à vontade para dar a opinião de vocês. Então, vocês que estão aqui comigo, vocês já se sentiram deixando de se colocar em primeiro lugar por alguma situação? Você é aquela mulher que faz tudo para todo mundo, mas quando é para você, você pensa melhor, vê se não tem nada para que seja resolvido, seja feito para depois olhar para você? Será que você está vivendo tão no automático que você está naquele lugar de uma rotina? Então é acordar, né? Eu não sei da rotina de vocês, mas vou dar exemplos aqui, tá? Então, ou você vai lá, acorda os filhos que vão para o colégio, vai para o trabalho, enfim, vai vivendo o teu dia conforme aí o que você tem para fazer durante o dia. Aí chega a noite, dorme, e aí vem o fim de semana. Para algumas, chega o fim de semana, é um grande alívio, porque para essa mulher talvez seja um peso o que ela está vivendo na semana, uma semana sobrecarregada, uma semana onde ela tem que conviver com pessoas que ela detesta, tá? Então é um alívio chegar no fim de semana, como se fosse uma tábua de salvação, assim como outras se incomodam muito de chegar esse fim de semana. É tudo que elas não queriam, porque algo acontece ali que eu também não quero ter o fim de semana. Ou outras se utilizam do fim de semana para continuarem trabalhando, fazendo, mas e aí? Né? Será que tudo isso está acontecendo porque, no fundo, você tem um grande desejo, mas você deixa esse desejo passar? Você está vivendo situações difíceis na tua vida, mas quando é para você olhar para isso, para você olhar para esse conflito, olhar para essa dificuldade, você se sente sem força. Então é como se fosse melhor eu continuar nesse automático, eu ficar vivendo, fazendo um monte de coisa, para que eu não olhe. Isso de forma até inconsciente, gente. Às vezes já é consciente. Isso faz sentido aí para vocês? Conhecem alguém assim? Já estiveram nesse lugar? Eu sempre gosto de trazer exemplos. E um bom exemplo também é sempre sobre nós, né? Então eu já fui essa mulher que não estava feliz, mas era um não estar feliz meio que inconsciente. Então eu sempre buscava mais, né? E eu vivia de uma forma muito mecânica nessa situação de estar fazendo, e só que uma hora a conta chega. Porque quando eu tinha que realmente olhar para aquilo que estava me incomodando, eu me sentia sem força. E quando a gente se sente sem força, é um recadinho que a gente recebe, que estamos fora do nosso lugar. Então é como esse exemplo que eu falei agora, né, esses comentários que eu fiz, é como se a gente estivesse olhando para todo mundo, fazendo para todo mundo, menos olhando para nós. Faz sentido? Compartilhem aqui comigo, tá, gente? Faz um joinha, fala que não também, escreve aí, podem interagir aqui comigo. Então, muitas vezes na vida, nós estamos
não estamos vivendo. Então eu me peguei no momento que eu falei, gente, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E isso diz muito sobre não estar olhando para você, não estar olhando para dentro de você. O que te faz viver nesse piloto automático? É estar fora do seu lugar de força. É quando você já nem sabe mais quem você é, a sua essência. É aquela tríade que muitos falam, né? Quem eu sou, de onde vim e para onde vou. E essas 3 frases que eu citei aqui são, acho que, os maiores dilemas do ser humano. E poucas pessoas param para olhar para isso. E vocês vão entender um pouquinho aqui do que eu estou querendo dizer com isso. Então, para falar de protagonismo, né? Então, o protagonismo, ele é no sentido de que eu tomo as rédeas da minha vida. Eu posso fazer as minhas escolhas por mim. Vocês podem me pensar aqui, nossa, mas o que ela está falando? Eu faço as minhas escolhas. Será que realmente essas escolhas são suas? Então eu gosto sempre de trazer também uma outra consciência. Não sei se vocês sabem, mas de 80, 90, 95% das nossas escolhas são tomadas pelo nosso inconsciente. E o que tem lá no nosso inconsciente? O nosso inconsciente, ele, que é uma parte, né, da nossa mente, então, ali estão abrigadas informações, muitas informações que, como o próprio nome diz, que nós não temos consciência, principalmente da nossa primeira infância, do 0 aos 6 anos. E nós agimos, quando eu falo de estar agindo no automático, muitas vezes o agir no automático, por exemplo, o nosso organismo, ele trabalha nesse sistema. Ele já sabe que, né, eu tenho que respirar, todo o processo que o nosso organismo tem que fazer para sobreviver. E é a mesma forma que o nosso inconsciente está ali, liderando as nossas decisões, se nós não tomamos as rédeas da nossa vida. Então, para falar de protagonismo e associar isso à visão sistêmica, eu preciso falar, né, e por isso o início, que é o subtítulo, eu preciso falar sobre a infância, a nossa infância, preciso falar sobre a relação com os pais e também sobre a nossa identidade. Então, lá na nossa infância, né, vou começar a falar aqui sobre isso, e isso, gente, de uma forma mais sucinta, tá? Porque daria muito assunto aqui. Mas eu quero que vocês vão me acompanhando aqui para vocês verem se vai fazendo sentido, se vocês estão sendo protagonistas da vida de vocês. Lá na nossa infância, muitas pessoas, antigamente, né, se pensava isso lá na década de 60, que nós chegamos ao mundo como uma folha em branco. Este foi o pensamento na psicologia e em outros ramos, de que nós éramos apenas um reflexo do que aprendíamos, de como éramos educadas ou de como éramos afetadas pelo meio. Porém, graças, né, ao avanço da neurobiologia, da genética, isso caiu por terra. E aí, nós pudemos ter acesso ao conhecimento de que são os genes que recebemos, os nossos genes, que determinam, né, a nossa personalidade e também a inteligência. E aí eu vou continuar falando sobre isso para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso. Então, na nossa infância, tá, ela é muito importante porque foi ali que nós tivemos as nossas primeiras experiências. Boa noite, Roseli, querida. Seja bem-vinda. Ali na nossa infância, nós temos... agora, gente, nós temos também uma colega consteladora e psicóloga, né? Parapsicóloga e agora psicóloga aqui conosco. Então, Roseli, fique à vontade também para
compartilhar aqui também teu conhecimento. Então, na nossa infância, a nossa primeira infância, ela pode ser dividida da seguinte forma: do 0 aos 2 anos, nós não temos consciência do que nos aconteceu. E, dependendo de como vivemos essa nossa primeira infância, se você perguntar, tá, eu já tive essa experiência numa sala cheia de pessoas, onde foi perguntado para as pessoas como foi sua infância. E muitas pessoas têm dificuldade de se recordarem de como que foi essa infância. Então, essa infância, ela pode ter sido tão dolorosa que eu crio um bloqueio. E é desses 0 aos 6 anos onde nós também formamos a nossa autoestima. É através da convivência com os nossos pais, de como nós fomos tratadas, é que nós formamos a nossa autoestima. Então, tudo que eu vivi ali, tudo que eu senti, até mesmo eu que tenha, que você, né, que fale aqui pra mim, não, mas a minha infância foi fantástica, eu só tenho recordações boas. Então, saibam que o recém-nascido, tá, nós já, desde lá, não vou nem falar aqui da concepção, né, já vou falar sobre isso, mas o recém-nascido, ele já vem com esse olhar, né, vou falar assim, de uma forma mais simples, de que ele também, por ser totalmente dependente de alguém, ele já vem com esse sentir de que se eu estou sendo, se isso é bom ou se isso não é bom. Então, por exemplo, o primeiro olhar, o primeiro contato que o recém-nascido tem, que ele busca, é a mãe. Então, se ele não teve o amor, e como que é visto, como que ele sente o amor, com os primeiros cuidados. E isso é registrado no nosso corpo. Então, essa primeira relação, já de se sentir dependente, de se sentir inclusive até numa situação menor, já nos causa um sentimento, né, de que algo faltou, por exemplo. Algo pode ter faltado. Uma mãe que de repente tinha uma dor muito grande, uma dor emocional, tá? Estou dizendo aqui. Talvez ela não tenha sido uma mãe suficientemente boa do que é esperado, por exemplo, pela sociedade. De ter amamentado essa criança. Quanto não é cobrado das mulheres que as mulheres têm que amamentar. Como você diz que não teve leite. Tá? Aqui eu quero estar com vocês num lugar de não julgamentos. Cada uma sabe da sua história, né? Do que é certo ou errado, ou do que é bom e não é bom. Então, todas essas leituras nós percorremos aí pela nossa infância. E da forma como eu possa ter sido tratada ou me relacionado, por exemplo, com a minha mãe ou com o meu pai, e na falta destes, tá? Você pode até falar que, eu não tive, minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu no parto, eu não conhecia a minha mãe. Alguém fez a função de pai e de mãe na tua vida. Certo? Interajam aqui comigo. Então, de repente, se você foi a criança que precisou se tornar mãe da sua mãe, a criança que teve uma mãe muito crítica, uma mãe ausente emocionalmente, tudo isso afetou a sua forma de ser. Então pode ser, e a mãe, o que significa a mãe? A mãe é o nutrir, é o cuidado, é a autoestima também. A mãe e as mulheres da nossa família, as que nós tivemos os primeiros contatos, a mãe e essas mulheres, sua avó, sua tia, enfim, essas mulheres que foram mais próximas,
elas são responsáveis pela formação da nossa identidade. Elas são o nosso espelho para nos identificarmos no mundo como mulheres. Então, como é que foi essa relação? Eu já vou falar também um pouquinho mais à frente sobre identidade. Você foi uma pessoa que teve, de repente, que suprir emocionalmente as questões da sua mãe? Você se viu ali numa situação de maior, assumindo responsabilidades, tendo que ser adulta antes do tempo? Ou então, né, foi uma criança muito criticada, muito podada, muito exigida? Então, quando eu falo de protagonismo, quem que está falando hoje por você? Na visão sistêmica, nós costumamos dizer, né, que o adulto, que a vida passa, você se torna uma adulta, mas você carrega a sua criança. O que quer dizer isso? Nossa, mas que história é essa de criança? Então, na psicologia, né, há uma metáfora para falar sobre essa parte dessa personalidade, desse registro que nós temos na nossa mente, da criança interior, da criança sombra, criança feliz, a criança interior que guarda todas essas informações do que nós vivemos na infância. Então, pode ser que hoje as decisões que você toma, por exemplo, não ter tempo para você, signifique que se eu tiver um tempo para mim, eu posso estar rejeitando a minha mãe. Muitas mulheres se sentem, inclusive, responsáveis emocionalmente por alguém da família. Eu fiz uma enquete esses dias e isso foi muito forte nas respostas. Que sim, tá? E que se sentia responsável emocionalmente por alguém da família, e citaram ali pessoas, ou às vezes se sentiam. E, nossa, foi unânime as mulheres falarem que elas não conseguem dar prioridade para elas. Então, vamos olhar para isso. Quem que está governando a minha vida? E lá na infância, para sobreviver, então eu perguntei, né, no início aqui eu comentei, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque a criança, para sobreviver, ela prefere e ela se sente culpada ao invés dela pensar que os pais são ruins. Então ela se torna a filha boazinha, ou é aquela que não é boa o suficiente, a perfeccionista. E aí, lá na nossa infância, nós aprendemos a criar máscaras para que a gente dê conta de suportar essa dor que a gente não sabe nomear. Só que quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente precisa entender, e é isso que talvez, né, que eu quero contribuir com vocês, se vocês nunca ouviram falar sobre isso, nós precisamos entender que essa dor, ela ficou registrada no nosso inconsciente. Como eu falei, do 0 aos 2 anos, situações graves, inclusive, que podem ter acontecido com o bebê, aquilo é de tal forma registrada, de forma indelével, não se apaga. Mas hoje, como adulta, como dona da minha vida, das minhas decisões, eu posso escolher trabalhar essa parte da minha mente. Como a gente fala, trabalhar a nossa criança ferida. E me colocar no comando da minha vida. Digam aqui, ou pensem aí se alguém quiser falar. Vocês acham que faz sentido isso para vocês? A criança, enquanto vocês foram crianças, aconteceu algo, por exemplo, com a mãe de vocês? E a gente pode até, tá? Se vocês quiserem, me falem aqui. E a gente pode ir um pouquinho também lá na figura do pai. O nosso pai, a figura do pai, ele representa o quê? O colocar limites, o dar a direção à vida, o mundo externo. Enquanto a mãe é o mundo interno, o pai é o mundo externo. Então, o pai é a direção à vida, é o foco, é o saber impor limites, né? O pai é o trabalho, é a execução,
é a confiança. Quando nós, também lá na nossa infância, nos sentimos abandonadas por esse pai, tendo um pai ausente, e pode ser até que esse pai ausente foi uma história contada pela nossa mãe, né? Muitas situações aí. Então eu chego na vida adulta e vou buscar homens indisponíveis, homens com vícios, tenho dificuldade em me posicionar, porque o pai é o posicionamento, eu tenho dificuldade em me posicionar, eu tenho dificuldade em tomar decisões. Então, tudo isso, imagine tudo isso, o sistêmico é exatamente isso, é um olhar ampliado. Quando eu falo de protagonismo, o que eu sou de verdade? Quem é você? Qual é a sua essência? Nossos pais, voltando um pouquinho para falar dos genes, é muito óbvio o que eu vou falar, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito, e mais de uma vez. Nós somos compostas, formadas pelo material genético do nosso pai, de um homem e de uma mulher, nosso pai e nossa mãe. Recebemos essas células, né, os cromossomos, 23 cromossomos de cada um deles. E como eu falei ali, né, os genes nos afetam. Nós não recebemos só características físicas, nós também recebemos estados emocionais vividos por eles, já que também a ciência já comprova isso, né? Que hormônios e outras substâncias químicas são capazes de alterar as células reprodutoras que são passadas para os filhos, né? O óvulo e o espermatozoide. Então, pode ser que você carregue uma depressão, ansiedade, uma tristeza que não é sua. A Roseli está falando assim, sim, comigo houve a desconexão desse vínculo com a mãe, o que impactou muito nas minhas relações. E olha que bacana, Roseli, obrigada por compartilhar. E quem não? Talvez ainda você possa estar num estágio de não ter a consciência. E as lives são feitas com esse carinho todo especial para te despertar. Porque hoje, inclusive, antes de começar essa live, viu, Roseli, a gente que é consteladora e que trabalha com as falas sistêmicas, eu tirei uma carta aqui que nos ajuda no atendimento individual e falou aqui, está do meu lado, qualquer conflito é o início da solução. Nós somos convidadas o tempo todo pela vida para o nosso autodesenvolvimento, né? É o amar a si mesmo, né? Antes de amar o próximo. É esse movimento da vida. Não sei quem está aí esperando algo cair do céu, o movimento é nosso. Então, todas essas dificuldades, quando eu sinto que a minha vida está pesada, que a minha vida não está tendo o direcionamento que eu queria, né? Quando eu estou me sentindo sem força, eu preciso olhar para o lugar que eu estou ocupando. Então, quando eu falei de pai e mãe, nossos pais têm características boas e características ruins. Não é assim? Se vocês pudessem aí, tá? Um exercício que eu sempre gosto de fazer aqui nos meus grupos, é para anotarem, né? Então pensem aí, que a gente não estava preparado para um exercício, mas pensem aí 2 características boas da tua mãe e duas características ou defeitos dela. Tá? Pensem aí. E também tá falando 2 pelo nosso tempo. E pensem também em 2 características boas do seu pai e 2 defeitos. Se vocês não conseguirem pensar agora, pensem, lembrem depois de fazer esse exercício.
se vocês estivessem agora numa roda de amigas, o que você gostaria de ouvir sobre você, se você fizesse essa pergunta? O que vocês acham de mim? Que qualidades eu tenho? Citem aí, pensem aí em 2 qualidades que vocês gostariam de que isso fosse reconhecido em vocês. E aí, se vocês pudessem também lembrar de um momento de dificuldade, onde vocês se sentem sem ter como agir, no momento de realmente de dificuldade, um momento que testa você, testa os seus limites, como você age? Você fica brava? Você sai do prumo? Você não se reconhece? Se sente até uma fraude porque você é vista de uma forma e está agindo de outro? Pensem sobre isso. E por que eu estou sugerindo esse exercício para vocês? Porque nós somos os nossos pais. E quando eu falo de protagonismo, quando eu falo de ser você, qual é a sua essência, pode ser que você esteja tão identificada com seus pais, nas suas qualidades e nos defeitos. Olha isso aí agora. Pensa o que você pensou de bom e de ruim neles, se você não se reconheceu nisso que você queria que fosse uma virtude e o que aparece no momento difícil na tua vida. Nós somos eles. Porém, há um movimento. Isso faz sentido para vocês? Não sei se foi rápido aqui a minha forma até de falar, de colocar isso. Se alguém conseguiu pensar em pelo menos alguma coisa, escreve aqui para mim. Então, ou a gente está identificado demais buscando sermos eles como uma grande referência na nossa vida, o que também não é saudável, porque eles são eles, o destino deles é deles. Ou então, nós estamos na total oposição. A gente não quer ser eles de forma alguma. Que bom. Então, a gente não quer ser eles. E quando a gente não quer eles, há um grande movimento, né? Porque tudo aquilo que eu quero afastar, eu atraio. Então, como lidar com isso? Né? E eu já ouvi, né, de uma cliente minha que falou assim: nossa, mas toda vez que eu tento não ligar para minha mãe, né, que era uma situação da mãe dela que sempre ela se sentia cobrada, ela falou: eu sinto culpa. Eu sinto culpa. E é isso, sabe? É esse movimento que quando a gente está se sentindo culpado por fazer diferente deles, por ser diferente deles, se é que vocês já têm essa consciência de que há um movimento de que a gente precisa se desidentificar. E é aí que começa o nosso trabalho, né? Quando eu sinto a culpa, porque as adultas, os adultos, lidam com a culpa. Ficam com a culpa, é pegar a culpa e pôr ela no bolso e dar conta dessa culpa. É cuidar daquela criança interior, então daquela minha parte que é acionada a qualquer momento. Tá? Então, por exemplo, você é casada, você tem um namorado, enfim. Vocês vivem brigando porque toda vez, por exemplo, que ele não faz uma coisa para você, eu vou voltar aqui um pouquinho na criança. Então, toda vez que ele não faz uma coisa para você, você não sabe. Mas você está ali acionando uma informação de que você não se sentia amada, não se sentia querida, não se sentia ouvida. Então, quando o seu parceiro não faz algo para você, não é sobre ele, porque às vezes são coisas muito pequenas, né? A gente briga por coisas pequenas. Os casais brigam por coisas pequenas.
E aí, conforme ele reage, ele também reage naquela memória que ele tem daquela criança. Aquela criança, e ele fica triste, tá? Porque os homens também têm homens sensíveis. Então ele fica triste, ele não se sente visto, porque ele tenta te agradar e você não vê. E aí começa uma briga que até esse casal pensa muitas das vezes em se separar. Mas quem que está governando a vida deles? E na constelação é lindo de se ver, né? Porque é muito comum nos movimentos aparecer a criança. Voltarmos à infância. E teve uma constelação que eu fiz muito bonita, onde a pessoa que foi escolhida para representar a cliente, ela começou com um comportamento de uma criança, né? E ela tremia, ela se sentou no chão, e eu perguntei quantos anos ela achava que ela tinha, e ela foi lá para os 6 anos de idade, e quando ela olhava para o pai e para a mãe, ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo. E aí a cliente, ela foi, né, e aí foi escolhido um outro representante para ser a adulta, e aí é feito esse movimento, né, o movimento da adulta agora acolher a criança. Porque o que aconteceu são partes nossas, né, para explicar para vocês, são partes nossas. Então aquela criança, ela ficou na dor com os pais, mas a adulta precisa hoje assumir esse protagonismo. Precisamos sair dessa dinâmica, porque senão nós estaremos naquele mecanismo que eu disse com relação aos nossos pais. Estaremos atraindo pessoas indisponíveis, não estaremos bem no nosso trabalho, teremos problemas com o nosso próprio corpo, com a nossa autoestima. Faz sentido isso para vocês? E aí, a gente chega, né, falando de pai e mãe aqui, então essas figuras muito importantes, que eu posso sim fazer diferente. Esse é o movimento da vida. Não é voltar, é ir, né? Então eu posso olhar para essas duas pessoas, agradecer, né? E como essa carta falou, qualquer conflito é o início da solução. Então eu posso agradecer pelo que me faltou, porque agora eu dou conta. Eu faço por mim. Eu já recebi o que eu precisava. Eu recebi a vida. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento e sustentar a nossa escolha de ser diferente, sem se achar melhor, porque eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Quando eu tentei falar que eu não ia fazer daquele jeito, eu, Elisângela, fiz pior. Então, é um movimento que a gente faz na constelação, né, nos exercícios, com o atendimento sistêmico. E por fim, então falei da nossa criança, falei dos pais, e por fim eu venho sobre a nossa identidade. A nossa, aqui como o público feminino, como eu falei um pouquinho antes, a nossa identidade é exatamente formada pela nossa mãe. Como que vimos essa mulher? Que mensagem ela nos passou antes de qualquer coisa? O que você percebia na tua mãe? Era uma mulher que se cuidava? Ou era uma mulher que não se cuidava? Ela era atenciosa? Ela era uma pessoa generosa? Era uma pessoa estudiosa? Cuidava dos filhos? Cuidava da casa? E não cuidava, não se cuidava? Ou ela não cuidava de nada, porque ela tinha muitas questões? O que você percebeu da sua mãe? E também das mulheres mais próximas da sua vida. A sua identidade foi formada ali. E um pouquinho mais para frente, quando você começou a crescer, você passou a usar os óculos dos outros.
Então você começou a ouvir opiniões sobre a sua mãe. E quando a gente não está muito bem resolvida ali na nossa infância, 99% das pessoas, o que acontece? A gente entra naquela fase da adolescência, né? De que a gente entra num embate. Então, o que foi ali? E nesse embate, a gente ouve. A sua mãe é louca. Né? A sua mãe vive nervosa. A sua mãe... Ou é uma tia que fala da sua mãe. Você sabia que aconteceu isso com a sua mãe? Sabia quando ela era solteira, né? E aí começa a ver história. Quem você é? Você se reconhece na sua mãe? Ou você é muito diferente dela? Ou você pode deixar o que é dela com ela e agora fazer do seu jeito? Não é sobre a personalidade da nossa mãe, gente. Não é sobre os defeitos. E sim, também pelas virtudes, né? Não é sobre isso. É sobre a vida. É sobre olhar para esse ser que veio para o mundo com uma missão, que foi passar a vida. A sua vida. Porque quando a gente entra num sistema de não concordar, a gente se enfraquece. Porque, como eu falei lá no início, nós somos eles. E quando eu não gosto de um deles, eu também não gosto de parte minha. Olha como é importante a gente ir se identificando e se desidentificando. Então eu quero perguntar para você aqui: quem é você sem as características dos seus pais que você não precisa carregar? E quem é você sem as expectativas que colocaram sobre você? Será que você tem força o suficiente para bancar as tuas escolhas hoje? Será que você é capaz de fazer um movimento grande da tua vida hoje, por exemplo? Vamos falar aqui um exemplo? Você, de repente, tem uma família muito humilde. Você é capaz de chegar linda, maravilhosa, bem vestida, com o carro do ano, lá na casa dos seus pais e ouvir: nossa, agora ficou metida. Agora tá rica. Como que é isso? Ou pode ser que a gente se sabote e para continuar pertencendo a gente nem vai ficar rica, porque eu vou ficar muito diferente deles. Vocês conseguem perceber isso? Tá complicado ou eu tô conseguindo me fazer entender aqui? Digam para mim. Boa noite, Eugênia. Você entrou aqui um pouquinho, quase no fim da live. Então, meninas, mulheres que estão aqui comigo, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Olhem para dentro e olhem para todas essas questões que eu trouxe aqui hoje. Busquem se oportunizar. Busquem, boa noite, Eugênia. Busquem ter esse olhar mais amplo. O que foi a minha infância? O que eu tenho consciência? Né? Como eu ajo, interajo hoje? Eu estou me sentindo com força ou estou me sentindo sem força? O nosso primeiro lugar na vida é ser filha. Então, que já fica essa mensagem. É ser filha. Ser neta, bisneta, depois você vai para a adulta.
Então, vamos olhar com carinho para essas nossas partes que podem ter sido muito machucadas lá atrás. E que hoje, com tantos recursos, né, com recursos que nós temos hoje, que nossos pais não tiveram, muitos não tiveram, nós podemos buscar ajuda, nós podemos tomar consciência, até como uma live aqui, por exemplo, né? Quantas pessoas tem aí que podem nos ajudar gratuitamente, inclusive. Então, tomamos consciência, mas, além de tudo, vamos sustentar. E isso não é do dia para a noite, porque quem quer tudo muito rápido também está na sua criança. Nós vamos dando passos. É como se fosse, a gente pudesse usar o exemplo de uma cebola, onde a gente vai descascando, vamos tirando camadas. É assim. É assim que a gente vai se conhecendo. São através de ferramentas, posso falar com o que eu trabalho, com a constelação familiar, que a gente pode olhar, observar onde nós estamos paradas, onde parte nossa daquele assunto está parada, tomarmos consciência e obtermos soluções. Então, é isso. Será que eu estou na minha adulta? Será que você que está aqui comigo hoje está tomando suas decisões com a sua parte adulta ou com a sua parte criança birrenta? Porque realmente a criança birrenta, ela não vai ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, não vai ter trabalho. Sabe aquela pessoa que briga com o chefe e pede demissão? Que o chefe faz uma crítica e ela vai lá e já se demite? Não suporta isso? Quem que está falando? Então, se oportunizem. Eu gostaria de terminar essa live sobre o início do nosso protagonismo falando isso para vocês. Passem por todos esses pontos, né? Busquem ajuda. Olhem para a criança de vocês. Olhem para a relação com os seus pais. Tomem esses pais e olhem para essa identidade. A nossa, e até para finalizar alguma coisa que eu não falei, a nossa identidade é formada pela nossa família, pelos nossos pais, culturalmente também e sobretudo pelas nossas escolhas. Nós sempre podemos mudar. Está nas nossas mãos. Nós podemos tomar as rédeas das nossas vidas. E isso que é incrível, quando nós assimilamos, concordamos, queremos fazer, criamos novas sinapses. Olha que incrível. Estruturas cerebrais. Nos modificamos. E aí podemos modificar o nosso meio. Vai ficar salva a live? Vai, Eugênia. Vai ficar sim. Se tudo der certo até o final aqui, né? Vai sim. Assista ela desde o comecinho e, como eu falo lá no início, caso você queira depois me perguntar algo, queira me mandar um comentário, é sempre super bem-vinda. Obrigada, Roseli. Roseli faz lives maravilhosas também, minha amigona. Então, eu finalizo com esse questionamento para vocês, né? Quem eu sou? De onde vim? Conhecer minhas raízes, tomar essas raízes e para onde eu vou. Saiam do automático. É desconfortante às vezes, mas é enriquecedor. Tá certo, mulheres? E quero também aqui, para finalizar, eu queria saber se alguém quer, com base no que você está sentindo aí, no que live sim, live não, eu faço isso. Se essa live mexeu com você, se te trouxe alguma reflexão e se você gostaria de uma carta sistêmica para isso que você está pensando.
me fala um número de 1 a 21, que eu vou tirar uma carta aqui para quem me falar primeiro um número. Assim a gente finaliza já a nossa live com chave de ouro, com uma carta sistêmica. E olhem aí, hein? Vou colocar aqui, ó. A carta do grupo foi: qualquer conflito é o início da solução. Olha que fantástica essa carta. Roseli 21, vamos lá, ó. Vou contar aqui, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, Rô. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha lá. Vamos aprofundar esse olhar para o seu inconsciente? Para o que foi sentido? Trazer isso, né, para o seu protagonismo? Faz sentido isso? Olha lá. Só a carta aqui. Acho que, não sei se aparece invertido para vocês por conta da câmera. KKKK, né? Olha lá. Eugênia 3. 1, 2, 3. Me conta aí essa risada aí. Eugênia, veja se faz sentido aqui, ó. Eu tive raiva. Quem não teve? E como eu posso lidar na minha adulta com a raiva que eu senti? A raiva, ao contrário do que muitos pensam, tá? Eu vou falar aqui de uma forma genérica, tá? Porque eu tô numa live, porque eu tô aqui com várias mulheres que eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Mas a raiva, ela pode te paralisar ou te impulsionar. Então, que essa raiva te impulsione. Tá certo, Eugênia? E a Marlene, 12, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Ai, que lindo, Marlene. Então você pode falar para os seus pais, olha, eu sigo a vida que recebi de vocês e nela vou fazer algo de bom em honra a vocês. Nem melhor, nem pior, só do meu jeito, assumindo as rédeas da minha vida. Ai, que lindeza, que carta legal. Muito bom. Boa noite, Simone. Estamos terminando aqui nossa live. Então, ficamos por aqui hoje. E como eu falei no início, essa é a primeira live de uma série que eu estou fazendo, de mais 3 lives. Semana que vem vou estar na terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, para falar sobre o feminino e o masculino em nós. O protagonismo na vida, com um olhar sobre o feminino e o masculino em nós. Então, se esse tema também te interessa, vem aqui comigo, vai ser um prazer estar com você também. Então, um grande beijo e muito obrigada pela presença de todas. Até mais!